E aí galera, beleza? Bora para mais uma aula aqui de R. Agora eu vou começar a falar um pouco sobre listas. Praticamente já terminando a parte das estruturas básicas de dados do R, vou para essa última aqui. Lembro dos tipos que nós temos? Temos os vetores, ok? Além dos dados como inteiro, etc., que são os, vamos dizer assim, os celulares, né? São os únicos, os pequenininhos. E temos os agrupamentos, que são os vetores. Tem aqui, por exemplo, um vetor de nome, um vetor de número, um vetor de texto, um vetor de verdadeiro ou falso, né? De lógicos. E cada um deles tem uma determinada restrição. O vetor, ele é restrito ao mesmo tipo de dado, ok? Temos também as matrizes, não sei se vocês lembram, que a gente já pode ter mais de uma dimensão, linhas e colunas. Temos também a parte temos o data frame, que inclusive é este daqui, ok? Temos também os factors, que inclusive se eu rodar aqui o df dados.nomes, ele volta como um factor. Inclusive ele fala aqui o levels, dá para você falar de uma maneira quantitativa, né? Além do qualitativo. Só que, pelo menos na maioria desses dados aí, eu tenho a restrição de não poder ter mais de uma dimensão, por exemplo. Mais de duas dimensões. Numa matriz, por exemplo, eu não consigo atribuir uma outra matriz dentro dele. Já numa lista dá. Numa lista eu consigo fazer esse determinado tipo de dado. E numa lista eu consigo organizar vários tipos de dados. Inclusive vários vetores eu consigo ter dentro dela. Como assim? Veja que aqui nós já temos aqui os nomes, ok? Eu vou criar aqui vetores novos. Ó. Vetor números. E vou criar um vetor de 0 a 12, por exemplo. De 1 a 12. É de 1 a 12. Ok? Vou criar uma outra matriz. Vou criar uma matriz aqui. Vou criar do 1 ao 12 também. E vou criar com 4 colunas, por exemplo. Se eu rodar aqui, se eu rodar a matriz, 4 colunas, vetor números tem aqui, eu tenho aqui o próprio factor e tudo mais. Beleza? Agora, se eu quisesse atribuir isso numa lista, eu vou colocar aqui lista nova, né? Vou colocar só lista. Aí eu list e eu coloco os dados que eu quero, que neste caso vai ser nomes não, vai ser vetor números, matriz e df dados. E rodei. Se eu rodar aqui o lista agora, ó, ele vai voltar desse jeito. Ele vai voltar que o endereço número 1 é este vetor, o endereço número 2 é essa matriz e o endereço número 3 é este data frame. Tanto que se eu vier aqui, ó, lista 1, rodar, ó, ele vai voltar o vetor. 2, ele vai voltar a matriz. 3, vai voltar o data frame. Tanto que se eu fizer aqui, ó, class, e não passar nada, eu verifico o tipo dele, ó, que é uma lista. Se eu pegar o 1, volta a lista também. 2, lista, 3, lista. Se eu fizer assim, ele volta o data frame. Se eu fizer assim, ele volta o integer, né, que na verdade é um dos números. Se eu fizer aqui o 2, ele volta o matrix. Lembra que eu falei aqui de selecionar com os dois colchetes, com as duas chaves, quer dizer, né? Chave, colchete, nem lembro. Esse daqui. Com esse daqui. Lembra que eu falei disso? Que aí você seleciona o valor que está lá dentro, não somente o que retorna, porque se eu colocar só esse daqui, ele vai retornar um dado tipo lista. Se eu colocar com duas chaves, que eu acho que daqui é chave, né? Ou é colchete, não lembro. Com dois esse daqui, ele vai voltar o tipo de dado que está armazenado naquele endereço. Ok? Listas são usadas para poder armazenar mais de um tipo de dado e você pelo menos consegue armazenar ele de uma forma um pouco mais organizada. Ok? Espero que tenham entendido. Espero que tenham gostado. Eu gosto de deixar as aulas curtas, que aí pelo menos se alguém tiver uma dúvida já mata
só em uma aula, ok? Não se esqueça que os dados estão no GitHub, caso vocês precisem desses arquivos. E se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e é isso aí. Até mais!